Creio que você já deve ter visto alguma foto ou mesmo alguma filmagem de uma das maravilhas das nossas épocas, que é a Muralha da China. A Muralha da China, ela é uma muralha extremamente extensa, com 21.196 quilômetros de extensão. Isso é mais do que caminharmos, né, do extremo norte do Brasil para o extremo sul do Brasil, quase 4 vezes indo e voltando. É uma muralha, então, que demorou, em média, um tempo enorme, muitas dinastias. E eu imagino, então, que você imagine comigo aqui, pensando na primeira pessoa ali, o primeiro trabalhador que veio e colocou o primeiro tijolo ali naquela muralha. Provavelmente ele, ao olhar, ao observar e a pensar, rapaz, isso nunca vai proteger a China. Isso nunca vai conseguir chegar na extensão do nosso grande império. É um trabalho muito grande, é um trabalho talvez impossível de se acontecer. Então, eu já falei para você a extensão desse empreendimento, uma altura de 7 metros de altura, com 7 metros de largura, realmente uma construção que marcou a história da humanidade. Dizem alguns que é o único monumento construído pelo homem que dá para se ver da lua, diante de tão grande foi a sua construção. Demorou-se 2.000 anos, então, para chegar ao que nós temos hoje ali na muralha da China. Mas eu quero que você, então, visualize, pense e lembre, né, dessa empreitada, dessa. Melhor aqui em cima mesmo, né? Dessa determinação. Determinação dos líderes, determinação do povo em começar algo e continuar, mesmo que talvez para muitos aquilo ali era impossível. Aquele homem que iniciou, aquela pessoa que iniciou e que colocou o primeiro tijolo, ela não viu o final. Demorou-se 2.000 anos, nem o neto, nem o bisneto dele viu o final daquela obra. Quero pensar com vocês, então, o que é que deve nos ajudar e nos motivar a permanecer firmes na obra que Deus nos chamou. A lembrar até que ele venha, como nós podemos então estar firmados e observando se estamos fazendo aquilo que agrada a Deus e também observando se nós estamos firmados, motivados naquilo que realmente importa, naquilo que realmente trará alegria, satisfação, motivação verdadeira para o nosso coração. Quero continuar então estudando com vocês em 1 Coríntios. Ontem nós olhamos então um texto, né, o texto que faz referência à ceia do Senhor Jesus Cristo, o memorial que nos faz lembrar da morte do nosso Senhor, o memorial que faz então nos lembrar que para celebrarmos a ceia, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo teve que padecer, teve que morrer. Se podemos ter esperança de vida, se podemos ter esperança de um relacionamento com Deus, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, pelo contrário, é porque Cristo morreu por nós. O seu corpo, então, foi transpassado, o seu sangue foi derramado ali na cruz. Porque eu e você não temos, não tínhamos, não teríamos como nos chegar a Deus se não fosse através de Jesus Cristo. Isso tem que ficar claro em nossas mentes e na mente das pessoas que nós iremos pregar, ensinar, evangelizar. Cristo veio porque nós não temos capacidade por nós mesmos de nos salvar, de nos chegarmos a Deus. A vinda do Filho, a vinda de Jesus Cristo porque existe uma necessidade que nenhum homem pode chegar e fazer diante de Deus. Só Jesus Cristo pode pagar o preço que Deus requer para os pecados de toda a humanidade.
O texto, então, que eu quero ver com vocês está em 1 Coríntios capítulo 15. Eu irei caminhar aqui por alguns versículos. O 1 Coríntios capítulo 15, ele tem 58 versículos, é um texto extremamente longo, mas é um texto magnífico. É um texto que vai falar especificamente da ressurreição do nosso Senhor. Esse texto, então, ele é importante porque se a ceia retrata principalmente o sacrifício de Jesus Cristo, a ressurreição, então, ela retrata a glorificação e a vitória do Senhor sobre a morte. E por que isso é importante para nós? Por que isso é importante de nós estarmos nos referindo? A gente vai caminhar, falar um pouco sobre isso. Mas a base, então, que nós queremos pensar e estudar essa noite, ela está... Eu selecionei duas partes. O seu início e o seu fim. O início, então, do capítulo vai falar, então, novamente do Evangelho. É o Evangelho em que nós cremos, o Evangelho em que nos movemos, e o Evangelho é que nós pregamos, é o Evangelho, então, que nos salva, é o Evangelho e a graça do Senhor que nos educa. Então, Paulo, novamente, ele observa o Evangelho para que a gente não perca de vista se estamos vivendo por ele, se estamos pregando a ele e se estamos, então, na expectativa correta. A gente recebe o Evangelho. No versículo 58, ele finaliza nos apontando a obra que nós realizamos. O Evangelho que nós recebemos e a obra que nós realizamos. A certeza, então, da ressurreição de Jesus Cristo nos motiva, nos alegra, nos direciona a continuar vivendo uma vida que glorifica a Ele. Então, versículo 1 diz assim: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 1, então, inicia. Paulo quer deixar, martelar, confirmar. Vos faço lembrar. É importante ter certeza que você compreende, sintetiza, sabe o que é o Evangelho. Por que Paulo, depois de falar no capítulo 11, ele repete, vos faço lembrar o Evangelho. Eu creio que isso é importante de nós estarmos nos referindo, porque realmente, às vezes, no início de um trabalho, ou mesmo quando a igreja já está bem estabelecida, nós podemos nos desviar daquilo que é a essência da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, então, em vez de nos firmarmos na mensagem, no conteúdo e no fundamento da igreja, às vezes nos perdemos nos métodos, nos perdemos nas estratégias, nos perdemos nas estruturas. Queremos, então, por que não tem crescido? Porque o lugar em que nós estamos não é legal. Por que a igreja não tem crescido? Porque a estratégia que nós não estamos usando não é a melhor. Por que não estamos crescendo? Porque talvez o método que nós estamos usando não é o ideal. E aí nos perdemos, e Paulo ele quer continuar lembrando a nós, nesse texto, naquela época e hoje, que a mensagem do Evangelho é a essência, é o essencial, é onde nós devemos repousar, é onde nós devemos continuar lembrando, ensinando, pregando e confirmando nossa vocação. Isso é importante. Lá naquela época, lembra, Paulo escreve uma carta a um grupo de pessoas que gostavam de grandes discussões.
Eles gostavam das discussões filosóficas, eles gostavam então das grandes argumentações retóricas, e então para os coríntios, então a filosofia, a boa argumentação, a boa retórica é que determinaria então o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Paulo então ele quer lembrá-los e nos lembrar que não é isso que determina o avanço ou não da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que determina o avanço, e ele vai fazer-vos lembrar novamente, é o Evangelho. O Evangelho deve ser algo que deve estar na mente contínua do povo de Deus. Por que o Evangelho é de primeira importância? Ou ele é de primeira importância, versículo 3, ele vai dizer para a gente. Porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de eu explicar as questões, porque era uma dúvida que eles tinham, existia uma discussão naquela época a respeito de ressurreição dos mortos, a respeito da vida, a respeito do corpo e da alma. Isso era uma discussão que existia na época de Paulo, e ele diz, e lembra, a carta de Corinto, ela é uma carta escrita porque existiam algumas dúvidas. Então, a casa de Chloe, né, uma das pessoas manda uma carta para Paulo dizendo que existiam algumas discussões, alguns problemas naquela igreja. E Paulo, então, vai discursar, vai explicar e orientar a igreja direcionando aquelas perguntas. E uma das perguntas, uma das dúvidas era a respeito da ressurreição. A filosofia platônica, neoplatônica, estoica, não cria na ressurreição dos mortos. A vida era para ser vivida aqui e depois acabou. Eles não criam, então, numa vida pós-morte. Então, Paulo ele vai falar e responder a respeito da ressurreição, exatamente porque algumas pessoas estavam em dúvida se haveria, então, uma vida pós-morte. E Paulo, então, antes de explicar detalhadamente a respeito da ressurreição e as consequências de não ter ressurreição e não ter vida após morte, ele vai dizer, olha, antes de tudo mais, eu preciso que vocês tenham consciência do que é o Evangelho, da primazia do Evangelho. Versículo 3, então, inicia dizendo, né? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. O Evangelho ele deve ser pregado. Vocês estão recebendo dominicalmente e vocês vão entregar às pessoas. Lembrei ontem, né? Lembrando que domingo após ceia, mês após mês, vocês são lembrados do Evangelho e da necessidade de pregar. Mais uma vez, Paulo está dizendo aqui, olha, aquilo que a gente recebe, a gente tem que entregar. A bênção, a graça da salvação, a gente precisa repassar para outras pessoas. Repassar o quê? O que é que eu preciso ensinar, pastor? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras apontam para uma necessidade de um Salvador. Não foi um acidente. Jesus Cristo não foi apenas um mártir em que viveu numa época de turbulências filosóficas, em um contexto econômico complexo, e aí então houve uma morte porque ele estava afrontando o povo romano, estava afrontando o governo herodiano. Não, Jesus Cristo veio com uma missão, por uma necessidade, a necessidade de que o homem está afastado de Deus. Falamos isso e vou repetir isso novamente hoje. Em Adão, todos nós pecamos. Em Adão e Eva, nos tornamos inimigos de Deus. João capítulo 3, versículo 36 vai falar, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho permanece sobre a ira de Deus. Permanece sobre algo que já existe. Deus, ele não está contente com a humanidade. Com a humanidade que ele criou para adorá-lo, glorificá-lo, viver para ele. Mas nós, o homem, vivemos para nós mesmos.
Para que isso pudesse ser revertido, mudado, transformado, para que uma conciliação, uma reconciliação com Deus pudesse acontecer, então Cristo ele veio não como um acidente, não porque ele precisava complementar o que nós poderíamos fazer, não. Nós não poderíamos ser salvos sem Jesus Cristo. Não existe nada em nós. Isaías 64, versículo 6, se eu não me engano, vai dizer que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Não serve para nada. Em Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, 8, 9 e 10, ele vai falar que nós somos salvos pela graça, não por obras. Porque se fosse por obras, nós iríamos nos gloriar. E esse é o grande desafio, muitas vezes, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos explicando o evangelho. O evangelho é a realidade de que o homem não tem condição de ter um relacionamento com Deus. Não tem por natureza, não tem por causa da natureza de Deus. Deus, por si mesmo, sendo santo, ele não pode se relacionar com o pecador. 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e ele não pode ser contaminado com as trevas. A grande questão, então, a grande dúvida e o grande clamor de Paulo aqui, tanto em 1 Coríntios como em 1 Coríntios capítulo 15, 11 e 15, é entender isso. Nós estamos numa situação terrível sem Cristo. E tentar colocar outra coisa no lugar de Cristo é uma blasfêmia, é algo que deve ser repugnante aos nossos olhos. Não temos nada em nós mesmos. Então Cristo veio morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo uma necessidade, segundo uma realidade de quem Deus é, santo, e a realidade de quem nós somos, pecadores, longe deles, indignos, que estávamos caminhando para a perdição. Toda pessoa que nasce, ela nasce caminhando para a perdição. Caminhando para a morte, morrendo dia após dia. Cristo morreu. Foi sepultado, versículo 4. Vai dizer. A realidade de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo foi uma realidade. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer, pois o salário do pecado é a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, mais na frente, ele vai dizer que o último inimigo a ser vencido será a morte. Através do pecado, a morte adentra dentro do plano de Deus, dentro da criação, e destrói. E muda dentro do que deveria acontecer. O homem que foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, vivendo provavelmente eternamente através do fruto da vida. Agora a morte entra por consequências do pecado. E de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver pessoas morrendo. Genealogia após genealogias é escrito, e viveu Adão, e gerou filhos, e morreu, e viveu Sem, e viveu Enos, teve filhos e morreu, e nasceu Noé, e teve filhos e morreu, e veio Cã, veio filhos e morreu, e a morte entra na humanidade por causa do salário do pecado. Nós estamos presos a esse ciclo por causa do pecado. A morte, então, é uma consequência. O ciclo que a gente fala, né, quando a gente estuda biologia, o ciclo da vida, né, nascer, reproduzir, morrer, é uma consequência também do pecado. Cristo, ele cumpre esse ciclo. Ele cumpre esse ciclo porque ele tem um propósito. Ele veio morrer, pagar o preço de todos aqueles que pecaram contra Deus. Mas ele não ficou morto. E essa é a grande questão.
ele ressurge. Ele ressurge para dizer que ele é mais poderoso do que a morte. Ele ressurge para mostrar que ele pode trazer vida verdadeira. Ele ressurge para mostrar que agora aqueles que viviam uma vida, eles morrem com ele e passam a ter agora uma nova vida espiritual em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, Paulo ele quer que a gente entenda isso de maneira clara, por aqueles que foram batizados com Jesus Cristo e mortos com eles no batismo. Essa é a interpretação e a ideia, né? Porque nós mergulhamos, porque nós precisamos mergulhar, né? Porque nós precisamos nos identificar com a sepultura de Cristo, falando que nós então estamos morrendo para o mundo e vivendo agora para Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu em nosso coração, nós manifestamos visualmente para as pessoas, nos identificando agora que eu morri para o mundo e agora eu vivo para o Senhor Jesus Cristo. Eu não faço mais a minha própria vontade, agora eu faço a vontade daquele que me comprou, daquele que me trouxe a vida. Precisamos continuar lembrando do Evangelho, lembrando da nossa indignidade. Nós não somos dignos de salvação. Foi o que nós cantamos na primeira música. Não dá para saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Se você tivesse pecado apenas uma vez em toda a sua vida, você teria uma dívida com o Senhor eterna. Porque o nosso Deus, ele é infinito em santidade. Mas eu creio que você não peca só uma vez em toda a sua vida. Eu creio que você não peca só uma vez durante um dia. Quantas vezes você já pecou? Quanto foi o peso do pecado que Cristo levou na cruz por você? Como saber o preço? Não dá para saber o preço que Cristo pagou na cruz por mim, por você. Foi algo realmente que só Ele pode explicar na eternidade. Esse evangelho que nós recebemos é o evangelho que nos sustenta. Versículo 1 e 2 quer mostrar para a gente isso. A gente recebe. E é interessante como o evangelho sempre vai trabalhar três áreas, três olhares, né, para nós. É um olhar para o passado. É um olhar que vem, nós recebemos, a Bíblia também, ela é um presente de Deus escrito há quase 2000 anos, olhando o Novo Testamento, e há mais de 4000 anos, olhando o Antigo Testamento, a gente recebeu as bênçãos advindas da morte de Jesus Cristo, é um olhar para o passado, é um olhar, então, do presente, no qual vocês estão firmes, continuam firmes, versículo 1. É neste evangelho, então, que nós vamos buscar firmeza e santificação. Lembrando que é isso que nos motiva e deveria nos motivar. E é o evangelho também que nos faz olhar para o futuro, no qual vocês sois salvos e o qual vocês receberão, então, novo corpo e glorificação, e seremos então glorificados juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que falar sobre ressurreição é tão importante? Falar sobre ressurreição é tão importante, Paulo ele vai comentar isso aqui conosco, porque a ressurreição então é a garantia de vários privilégios que nós temos. A ressurreição então é como se fosse então a determinação, a demonstração que Cristo é mais poderoso do que a morte. E Ele pode nos dar vida, Ele pode trazer esperança para aquele que está então em conflito, aquele que está longe de Deus.
Versículo 12 inicia assim, ó, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, como é que vocês estão pensando isso? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Quais são as implicações disso? Se Cristo não ressuscitou, Paulo ele vai dar para a gente, então, 6 implicações. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. A primeira, versículo 24, vã é a nossa pregação. É inútil pregar. É inútil continuar pregando porque Cristo ele não pode transformar vidas. Cristo não pode trazer as pessoas da morte para a vida. Ainda no versículo 14, ele vai dizer que vã é a vossa fé. Estamos querendo uma ilusão. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não faz sentido viver uma vida de luta, de sofrimento, uma vida sem esperança, sem perspectiva, se Cristo não ressuscitou. Versículo 15 vai dizer que somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Mentirosos, plantando esperança onde não existe, mostrando um caminho de mudança onde não existe, mostrando então algo que é mentiroso. Versículo 17, ele diz assim, ainda permanecemos nos nossos pecados. Porque se nós não temos em Cristo a libertação, lembra, a morte de Jesus Cristo, né? E Romanos capítulo 6 fala isso de novo, o batismo e o nosso batismo, que é a morte e a nova vida em Cristo, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos livres para viver para Deus. Ele está dizendo a mentira. Se Cristo não ressuscitou, ninguém está livre de nada. Ainda estamos como qualquer religião. Porque Buda morreu, ficou morto. Maomé morreu e ficou morto. E todos esses grandes homens religiosos morreram e ficaram mortos porque eles não têm domínio e eles não têm realmente o ensino que pode trazer vida. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Versículo 18, se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo, não tem esperança para eles. Não há ressurreição. Viveram de maneira iludida. Viveram em uma falsidade. Se Cristo não ressuscitou, versículo 19, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sacrificamos tudo por nada. Sofremos perseguições inutilmente. Seria como o texto diz, melhor comer, beber, ser feliz, que amanhã a gente vai morrer, e é isso aí. Deixa a vida me levar, né? Versículo 20 diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. No entanto, Cristo, ele ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, se Cristo então traz essa nova perspectiva para nós, traz essa esperança, traz essa vitória, traz então esse ensinamento, então faz sentido pregar, irmãos. Porque ele diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Faz sentido continuar pregando e ensinando. Faz sentido ter fé, porque ele é o autor da fé. Hebreus capítulo 12 vai falar nisso. Ele ressurgiu para que nós tenhamos fé, o fundamento da nossa vida. Nosso testemunho é verdadeiro. Podemos confiar, porque não é um testemunho nosso, é um testemunho dele, da sua palavra. Nossos pecados foram perdoados, estamos limpos e temos agora acesso ao Pai.
Aqueles que morreram em Cristo hão de ressurgir e ter um novo corpo e viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Os versículos 24 ao 28, quero ler com vocês, dizem assim, ó. E então virá o fim, parecido com o que Mateus, no livro de Mateus, leu hoje, né? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em outras palavras, em Cristo temos garantia de vitória, que estaremos ao lado de Deus Pai, reinando por toda a eternidade. Em Cristo, em sua ressurreição, temos esperança, temos alegria, temos fé, temos uma nova identidade. Olha aí comigo agora o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Interessante, irmãos. Ontem eu falei pra gente, né, que a gente tem 3 coisas pra gente focar quando nós estivermos lembrando até que ele venha. A primeira questão, né, é relembrarmos, né, que nós temos uma missão e devemos continuar firmes nela de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, então, dentro dessa missão, é lembrar que o evangelho ele é central. Jesus Cristo é central em tudo. Ele é central para falar para aqueles que estão ali. Ele é central para modificar a nossa vida. E a terceira coisa que nós falamos, então, é a santificação que deve acontecer e continuar acontecendo na nossa igreja. De modo que, ao ceiar, se ceiar de maneira errada, pessoas podem ficar doentes e podem até morrer. É uma gravidade. Normalmente aqui, em 1 Coríntios, Paulo ele está, não de maneira agora falando das consequências, mas falando de uma identidade que nós conquistamos com Cristo. Uma nova imagem, irmãos. 2 Coríntios 5 vai falar que nós somos nova o quê? Criação, nova criatura em Cristo Jesus. Tem um texto que eu acho muito interessante em 1 Pedro. Esse aqui eu lembrei agora, eu vou abrir com vocês agora. Eu vou olhar se é 1 Pedro ou se é 2 Pedro. É 2 Pedro. Apesar que 1 Pedro também tem uma parte que é muito massa, no versículo 4. Mas o que eu queria enfatizar é em 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a partir daqui. Segunda Pedro 1, 3 diz assim, ó. Pelo poder de Deus. Que poder é esse? É o mesmo poder operado em Cristo Jesus, é o mesmo poder, então, que ressuscitou, é o poder, então, de trazer vida e transformação. Nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem, olha aqui, essa é a parte que eu quero que você enfatize, lembre, coloque no seu coração. Vocês se tornem
participantes da natureza divina. Já parou para pensar que você é coparticipante agora de uma natureza que não é mais natureza terrena, que não é a natureza mais só do homem em si, mas a natureza divina. Só o homem tem dado por Deus essa capacidade de participar. Participar, então, da natureza divina através do Espírito Santo morando nele. Nenhum outro ser criado por Deus tem Cristo, tem o Espírito Santo, tem Deus morando, se relacionando com ele. Isso é possível porque Cristo ressuscitou. E isso lhe dá capacitação pelo poder que você recebeu. Foi concedida a você, então, viver a vida que Deus quer que você viva. Tirando de novo de nós a capacitação, a gente não é capaz. Tirando de nós, então, o peso de dizer eu não consigo, realmente tu não consegue. É por isso que ele lhe dá o poder. É por isso que ele lhe envia o Espírito Santo para que você viva. Seremos cobrados, sim, porque se temos o Espírito Santo, então devemos viver uma vida de maneira diferenciada. Mas isso são cenas de outro capítulo. Outro texto que eu vi à mente agora para mostrar, então, como é precioso aquilo que Cristo fez por nós e como Deus ele nos abençoa, está em Efésios. Olha comigo aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18, não vou ler a maior parte, mas ele diz assim, ó. Aqui Paulo ele está pedindo oração para aquele grupo, para aquela igreja pudesse entender as maravilhas do que Deus tem feito neles e por eles e através deles. Versículo 18, então, quer motivá-los. Peço que ele ilumine, Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a esperança daquilo que Deus está chamando vocês para viver e fazer? O que é que Deus quer que você faça nessa vida? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que é que você recebeu dos céus? Quais foram os presentes dados por Deus através da salvação? E 19, qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós? E o quanto de poder você tem para viver a vida que Deus quer? Mas na frente, capítulo 5, né, conhecido de todos nós, vai falar: homens, amem a sua esposa, mulheres, sejam submissas, filhos, obedeçam aos seus pais, pais, tratem seus filhos com honra, patrões, e tratem os seus empregados com dignidade, escravos, né, trabalhem como para o Senhor. E a gente olha todo aquele relacionamento, tudo aquilo que acontece e diz: pastor, é muito difícil. É muito difícil ser aquilo que as Escrituras pedem para você fazer. E realmente por nós mesmos não temos capacidade. Mas você, e Paulo pede, Senhor, dá clareza, lembra a eles qual é a suprema grandeza do seu poder. Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, versículo 20, Deus exerceu esse poder em Cristo. Esse mesmo poder que tem em você, irmão, para viver a vida que Deus quer, ele diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. O poder da transformação, o poder de amar minha esposa como Cristo amou. O poder de, então, conseguir ser um homem que não fala de maneira torpe, que não grita, que não se ira,
que vive longe da imoralidade, que consegue ser um pai que é excelente. Este poder está em mim, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Cristo traz para nós grandes bênçãos, irmãos. Para finalizar, então, esse tempo com os irmãos, eu quero ver só mais um versículo em 1 Coríntios. Porque depois de analisarmos e vermos esse evangelho que é o fundamento da nossa missão, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a certeza que nos orienta e nos sustenta. O versículo 58 vai falar, então, da obra que nós realizamos e as consequências dessa ressurreição sobre nós. Versículo 58, ele está exatamente concluindo. Portanto, diante de tudo isso, diante dessas bênçãos, de analisar o que Cristo faz, a ressurreição que ele trouxe, 3 coisas eu quero que vocês lembrem. Primeiro, irmãos, sejam firmes. Sejam firmes. Sejam firmes na doutrina. Já falei do Evangelho, mas isso envolve toda a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28, quando ele diz: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Sejam firmes na doutrina. Não desviem dela. Cristo ressuscitou para nos dar alegria, certeza de que, independente da nossa obra, podemos estar firmes. Sejam firmes nas suas emoções, não desanimem. Na realidade, né, olhando para Jeremias, capítulo 17, olhando para outros textos, né, nós lutaremos muitas vezes mais contra o nosso coração do que contra as pessoas. Lutaremos muitas vezes com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse do que com o que está acontecendo, com os problemas realmente. Queremos que seja do nosso tempo, na nossa velocidade. Isso vale tanto para conversão, isso vale tanto para crescimento. Às vezes você está ali com um grupo uma igreja, com um grupo de jovens, com um grupo de irmãos, com um grupo de homens, e você ensina, passa-se os anos e parece que não há mudança. Isso desmotiva, isso desanima. Paulo, ele de novo, olha, Cristo ressuscitou para trazer transformação, permaneçam firmes na doutrina, permaneçam firmes em suas emoções, levando cativo todo pensamento a Cristo, colocando na sua mente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro. Sejam firmes, irmãos, aqui. Olhando para Cristo, nós não iremos desanimar. O nosso Senhor, o quanto Ele foi, o quanto Ele sofreu, né? Foi injustiçado. Como as pessoas foram ingratas. Como Ele pregou e muitos não o seguiram, se desviaram da verdade. Sejam firmes. Temos vários exemplos, né? Além do nosso Senhor Jesus Cristo. Exemplos de Noé, que pregou por 120 anos, sem ninguém se converter. O exemplo de Paulo. Exemplo de Jeremias. Exemplo de Isaías. Segundo mandamento que eu quero que vocês leiam, olhando para o versículo 58, sejam também inabaláveis. A palavra inabalável quer dizer também imóvel.
Firme fala da estabilidade interna, enquanto inabalável fala da sua resistência às pressões externas. Enquanto na firmeza estávamos pensando na nossa capacidade doutrinária, interna, emocional, relacional, a ser inabalável está relacionado, então, porque, voltando de novo para a firmeza, a raiz, né, da planta é que sustenta ela. Interessante quando você, algumas árvores, como o coqueiro, normalmente eles crescem primeiro as suas raízes de maneira muito grande, para que eles possam resistir, né, às tempestades. Provavelmente coqueiros na região ali da praia, né, eles, às vezes você vai pegar, tentar arrancar, não sei se você já viu um coqueiro crescendo, né, você vê o coco ali e tem só um pouquinho ali da folha saindo, e aí às vezes se você for tentar arrancar, porque você acha, tá se só o coco aqui, eu vou arrancar para colocar no... ali a raiz talvez já está bem profunda, porque quando ele começar a crescer mesmo, se ele não tiver uma boa raiz, ele vai ser arrastado pelos ventos. Então a ideia de ser inabalável está lembrando que haverá, não tenha dúvida, haverá perseguição. Haverá momentos em que pessoas atrapalharão. E essas questões, elas podem ser tanto internas e externas, no aspecto das pessoas do bairro e das pessoas da equipe. Precisamos estar sempre firmes na doutrina, firmes no nosso relacionamento emocional com o Senhor e inabaláveis também como grupo, coesos, unidos, lembrando do nosso Senhor, Filipenses capítulo 2, tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento uns para com os outros. As perseguições são grandes, a pressão, a dúvida que irá acontecer, porque alguns vão dizer, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, às vezes não vêm as conversões. As pessoas que deveriam nos motivar, às vezes vão nos desanimar. A igreja, irmão, será que vale a pena continuar indo? Eu me lembro que quando estava lá em Alagoas, a gente começou a servir em Maceió, primeiramente, e a gente tinha uma congregação em Arapiraca. A gente tinha no sentido porque quando eu cheguei lá, eu sabia, mas não era uma realidade, porque tinha um obreiro, uma realidade de dependência tão grande. Existe um obreiro, existe um missionário lá em Arapiraca. Então, basicamente, a congregação funcionava como uma igreja independente. Não tínhamos necessidade de estarmos indo, ou como acontece aqui, né? Até por causa da distância, 140 quilômetros de Maceió. Então, era bem desafiador. Mas, diante da vontade de Deus, ele achou assim, o pastor Lima está fazendo pouco, né? Sempre Deus quer nos esticar mais. E aí, o missionário que estava lá saiu, e aí a gente recebeu a missão de tanto trabalhar com Maceió, em Maceió, como irmos para Arapiraca. E eu... Dentro da igreja, uma pessoa chegou para mim, depois de a gente indo, porque era bem cansativo, eu ia pela manhã, não tinha como ficar lá, né? Eu ia pela manhã, às vezes bem cedo, quando eu ia de Topic, pegava uma van e ia de manhã, fazia o culto com eles, junto com a EBD, almoçava e depois retornava para a EBD à tarde da nossa igreja, para o culto à noite. E às vezes, então, tinha que ensinar de manhã lá, tinha que ensinar à tarde na igreja e pregar à noite. E isso era extremamente cansativo, com certeza. E aí um irmão falou, pastor, vale a pena esse gasto? Vale a pena? Por que não fecha esse trabalho lá? Isso foi, vamos pensar como Jesus Cristo falou para Pedro, né? Com certeza foi um enviado de Satanás, né? Mas dentro da igreja. E eu tenho essa abertura de falar assim, porque Jesus Cristo falou de Pedro, né? Reda de mim, Satanás.
Estava sendo usado por Satanás para que não impediu o progresso. Mas isso fica, às vezes, a martelar na mente e no coração daqueles que estão iniciando um trabalho. São horas, tempo, né, vindo, investimento, gasolina, e a gente, rapaz, tem tanta coisa. E tem sempre coisa para a gente fazer nas nossas igrejas, não tem? Sempre tem. Mas a gente tem que ser inabalável. William Carey trabalhou 7 anos na China antes de ter um primeiro convertido. Eu lembro da história de uma missionária americana que veio para uma das tribos aqui no Brasil. E ela passou 50 anos lá. Veio nova, seus 20 e poucos anos, 19, 20 e poucos anos, ela passou 50 anos, nenhuma pessoa se converteu. Ela foi embora, né, se aposentou com seus 70 e poucos anos, nos Estados Unidos. E a missão mandou outra família, outro casal, e aí depois toda a tribo ela se converteu, né? E quando as pessoas foram investigar a história, é porque a tribo, ela não mudava ou não cria, ou se ela não observasse na vida daquela pessoa aquilo que ela cria. Então eles disseram, olha, a gente observou por 50 anos a missionária. E ela foi firme. Ela foi inabalável naquilo que ela cria. Então hoje, depois que ela foi embora, a gente sabe, né, muito velha, a gente quer entender e crer no mesmo Deus que ela crê. Às vezes a gente vai plantar sementes, mas às vezes a gente não vai colher os frutos. É Deus que faz a obra. É por isso que a gente tem que continuar firmes e inabaláveis. E por último, no versículo 15, ele vai falar outro verbo. Sempre abundantes na obra do Senhor. Nunca ache que você está fazendo demais. Ou que vocês estão fazendo já é suficiente. Sempre pense como eu poderia fazer mais. Não estou querendo que vocês se rasem, se desgastem, né? Mas estou pensando que normalmente, é porque é o normal, irmãos. Eu já sou pastor, já fui missionário, né? Em um contexto de plantação, de revitalização. A gente tenta fazer, às vezes, o que a gente pode dentro da nossa zona de conforto, às vezes. Sejam abundantes. E ser abundante aqui não é estar só. Peçam ajuda, né? É um privilégio, né, de estar lá servindo com um conselho da Igreja Bíblica Batista do Planalto. E o PESC, que é o Programa de Evangelismo de Saúde e Cuidado. Programa de Evangelismo, Saúde e Cuidado. Isso quer dizer PESC, né? E a ideia também de levar as redes, né? Pescar homens. Então, é uma forma que a gente tem feito para servir as igrejas, para levar, né, o evangelho também, e é uma forma de atrair pessoas para aquilo que é mais importante, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sejam abundantes. Busquem sempre para servir as pessoas. Não pensando também de vocês terem várias atividades. Não, mas o que eu poderia fazer mais? Como é que eu posso ser mais abundante no Senhor? Por quê? Por quê? Por que que ele nos motiva? Olha, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não foi vão os 50 anos lá daquela missionária. Não foi vão o trabalho de Isaías, talvez o missionário que recebeu o chamado mais desafiador dos profetas. Quem irá por mim?
texto mais citado talvez em missões, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Deus estava enviando Isaías para a seguinte missão: eu quero que você pregue durante 40 anos, durante vários anos. Mas Isaías, olha, ninguém vai se converter. Eu já estou dando o resultado. Ninguém vai se converter, mas eu quero que você pregue. Você está disposto? Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque nós não estamos aqui para converter pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Foi dado a ele a responsabilidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos chamados a sermos fiéis. E essa fidelidade olha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a ressurreição que nos alimenta na esperança e nos motiva. A conclusão é óbvia: seremos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque nosso trabalho não é vão. Queria que vocês falassem com mais determinação, né? Porque o nosso trabalho não é trabalho, não é vão. Não esqueçam isso. O trabalho de vocês aqui não é vão. Amém? Pai eterno, Senhor, te agradecemos por tua palavra que nos orienta, nos motiva a saber. Jesus Cristo nos ensinou que à medida que nós conhecemos a verdade nos liberta. Liberta, Senhor, dos nossos próprios sentimentos, pensamentos, perspectivas. Os resultados são teus, ó Pai. O Senhor requer de nós fidelidade. Ajuda essa congregação, ajuda esses irmãos a permanecerem firmes, inabaláveis, Senhor, e abundantes na tua obra, Senhor, sabendo que no Senhor, em ti, o trabalho deles não é vão. O Evangelho ele sempre trará salvação ou condenação. Às vezes o Senhor vai levantar homens, mulheres, igrejas para serem propagadores da luz e da condenação, porque como na época do nosso Senhor Jesus Cristo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas o nosso rogo, o nosso desejo, Senhor, é salva os teus aqui, Senhor. Purifica o coração, Senhor, dos pecadores. Transforma esta comunidade para a honra e glória do teu santo nome. Mais uma vez te agradecemos por este ano. Até aqui o Senhor nos ajudou e cremos que o Senhor continuará fazendo uma obra em nós e através de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez. Amém. Amém.